Ele mandou a empregada tocar piano na frente de todos, só para humilhar. Mas quando ela começou, ninguém esperava o que aconteceu. Júlia acordou antes das 5. O despertador do celular tocou baixinho, mas ela já estava com os olhos abertos. O colchão fino, esticado sobre um estrado improvisado, rangia sempre que ela se virava, o que fazia com que dormisse quase sem se mexer. Levantou devagar, tentando não acordar a irmã mais nova, que dividia o mesmo quarto apertado. Foi direto para a cozinha, colocou a água no fogo e começou o dia. Enquanto o café coava, Júlia vestia o uniforme com pressa. Calça jeans, camisa, branca passada no domingo e um tênis velho que já estava começando a soltar a sola. Ela trabalhava como empregada doméstica numa casa enorme no Morumbi, zona nobre de São Paulo, bem longe do bairro onde morava, na zona leste. Para chegar, lá, enfrentava 2 conduções e mais 20 minutos de caminhada. E mesmo assim, nunca chegou atrasada. No ônibus, ela sentava no mesmo lugar de sempre, do lado da janela. Passava o tempo ouvindo música no celular e observando a cidade acordar. Tinha gente correndo, entregador na bike, farol piscando. Mas era quando passava perto do centro que ela olhava com mais atenção. Ali tinha prédios antigos, alguns abandonados, outros com janelas acesas. Ela imaginava quem morava lá, o que faziam da vida, se também gostavam de música, porque Júlia amava música, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Desde pequena, quando descobriu um velho teclado quebrado na igreja do bairro, se apaixonou pelo som das teclas. Aprendeu sozinha, olhando vídeos na Lan House e tentando copiar o que ouvia. Não tinha instrumento em casa, mas qualquer coisa virava piano para ela. Um tampo de mesa, uma caixa, até o colo servia. O ouvido era bom, a memória também. Bastava ouvir uma vez que já conseguia tocar quase tudo. Chegou na casa da família Alcântara pouco antes das 7. O portão automático abriu assim que ela apertou o interfone. Um segurança com cara de poucos amigos liberou a entrada sem dizer bom dia. Júlia nem se importou. Já estava acostumada. Subiu pela entrada de serviço, tirou os sapatos sujos e calçou as sandálias que deixava num canto do quartinho, onde guardava os materiais de limpeza. A mansão era enorme. Salas compridas, paredes cheias de quadros caros, móveis de outro mundo. Tudo limpo, organizado, mas gelado. Não era o tipo de lugar que dava vontade de ficar. O patrão, Roberto Alcântara, era um empresário conhecido, dono de uma rede de clínicas de estética. Aparecia na TV de vez em quando, sorrindo com aquele jeito ensaiado de gente que só pensa em dinheiro. Na casa, quase nunca falava com ninguém. Passava por Júlia como se ela fosse invisível. A esposa dele tinha ido embora fazia uns 2 anos, deixando tudo para trás, inclusive o filho, Gustavo, de 15 anos. O garoto era fechado, vivia no quarto, com fones nos ouvidos. Júlia tentava puxar papo às vezes, mas ele mal respondia. Parecia mais triste do que revoltado. Quem mandava em tudo ali dentro era Elisa, a assistente pessoal de Roberto. Mandava mais até do que o próprio dono. Era ela quem organizava a agenda, as reuniões, os eventos, e também quem fiscalizava cada passo dos funcionários. Elisa não, gostava de Júlia. Nunca disse isso com palavras, mas deixava claro nos olhares, nos comentários, nas ordens secas. Uma vez pegou Júlia lavando a área externa ouvindo música no celular e tirou o fone da tomada sem dizer nada. Disse só para manter o foco. Júlia ficou sem graça, mas não respondeu. Sabia que qualquer coisa que dissesse podia custar o emprego. Era naquelas manhãs silenciosas, quando Elisa e Roberto ainda não tinham aparecido, que Júlia aproveitava. Na sala de visitas tinha um piano branco, encostado perto da janela. Um piano de verdade, afinado, com som limpo. Ela nunca tocava por muito tempo, só o suficiente para matar a saudade. Tocava baixinho, com cuidado. Tinha medo de ser pega. Mas era como se o mundo parasse enquanto os dedos dela deslizavam pelas teclas. Era o único momento do dia em que ela sentia que era ela mesma, não só uma funcionária de uniforme. Numa dessas manhãs,
Enquanto tocava uma melodia que inventou na cabeça, nem percebeu que o tempo tinha passado. Foi pega no susto quando ouviu passos atrás dela. Era Gustavo. Ele não disse nada. Só ficou ali parado, ouvindo. Quando ela parou de tocar, ele deu um leve sorriso e fez um gesto com o polegar para cima. Júlia sorriu de volta, tímida, e saiu da sala como se nada tivesse acontecido. Essa cena repetiu algumas vezes. O garoto começou a aparecer mais. Às vezes pedia para ela tocar de novo a música do outro dia. Outras vezes mostrava vídeos de bandas que curtia. A amizade foi surgindo, assim, devagar, meio escondida. E Júlia foi ganhando um pouco de confiança. Só que aquele mundo ali era perigoso para quem sonhava demais. Ela sabia disso. Ainda assim, sempre que via aquele piano, mesmo de longe, Júlia sentia o coração bater diferente. Era como se a música chamasse por ela, como se estivesse esperando a chance certa para mudar tudo. E essa chance não ia demorar para chegar. Só que viria do jeito mais cruel possível. 2 semanas depois, a mansão parecia outro lugar. Júlia percebeu isso logo que entrou pela entrada de serviço. Era cedo, mas já tinha gente montando estrutura no jardim. Tendas brancas, luzes penduradas, caixas de som, garçons uniformizados fazendo teste de bandeja com taças vazias. No hall de entrada, cheirava a flor cara, perfume de ambiente, e tinha caixas abertas espalhadas pelo chão com arranjos dourados, panos brilhantes e garrafas de bebida que Júlia nem sabia pronunciar o nome. A festa ia acontecer no sábado, e aquele era o último dia de preparação. A casa não ia ter descanso. Roberto tinha decidido organizar um evento para lançar uma nova clínica de estética em parceria com empresários dos Estados Unidos. A ideia era impressionar. Tudo de mais caro e chamativo foi encomendado. Contrataram chefe de cozinha, bartender de fora, DJ, violinistas, fotógrafo famoso. Elisa corria de um lado para o outro com um tablet na mão, falando com 3 pessoas ao mesmo tempo. Ela controlava tudo como se fosse um filme que não podia sair do roteiro. Na cozinha, Júlia lavava frutas, cortava legumes, ajeitava bandejas com os outros funcionários. Mesmo com tanta coisa acontecendo, ninguém se atrevia a falar alto ou brincar. O clima era tenso. Elisa estava num nível de exigência que nem respirando errado o pessoal escapava. Na hora do almoço, ela entrou na cozinha, mandou refazer 2 saladas e brigou porque um talher estava fora do lugar. Na sala principal, o piano foi polido por um profissional. Ele usava luvas e falava baixinho com o instrumento, como se estivesse lidando com uma relíquia. Júlia passou por ali e não conseguiu deixar de olhar. Ficou parada por 2 segundos, mas Elisa apareceu no reflexo do vidro e já cortou o momento com a voz seca dizendo: "Sem curiosidade, Júlia, volta para o que você estava fazendo." Durante a tarde, começaram os testes de iluminação. Montaram um palco pequeno perto do jardim, com microfones e caixas de som. Tudo estava sendo ensaiado como se fosse um show ao vivo. Júlia observava de longe, indo e vindo com bandejas e utensílios. O DJ testava algumas músicas eletrônicas, enquanto uma mulher com vestido longo experimentava poses diante do espelho da sala. No meio da correria, Roberto apareceu. De terno claro, óculos escuros e uma taça de vinho na mão, parecia mais um convidado do que o dono da festa. Ele andava devagar, sorrindo, fazendo comentários com voz mansa, mas com aquele olhar que deixava todo mundo meio travado. Falava pouco com os funcionários, mas olhava tudo. E mesmo sem dizer nada diretamente para Júlia, ela sentia quando ele passava perto. A presença dele era pesada. No final da tarde, Elisa reuniu todos os funcionários no quintal e passou uma lista de instruções rápidas. Onde ficar, o que servir, como se comportar. Júlia ia ser uma das responsáveis por circular com bandejas dentro da casa, oferecendo bebidas e recolhendo copos. Ficaria mais visível que o normal, o que ela não gostou muito. Preferia ficar nos bastidores, onde ninguém repara. No sábado, a mansão ficou irreconhecível. Quando o sol começou a descer,
Os primeiros carros de luxo começaram a chegar. Estavam todos com motoristas. Saltavam homens com ternos alinhados e mulheres com vestidos tão ajustados que pareciam desenhados no corpo. Eram empresários, médicos, artistas, políticos. A elite da cidade desfilando taças, risos altos e poses ensaiadas. Júlia circulava com a bandeja na mão, tentando não fazer barulho com os sapatos. O salão já estava cheio, e o calor humano misturado com perfume caro fazia o ar parecer pesado. Ela olhava para os cantos, desviando das rodas de conversa e dos garçons indo e voltando com copos cheios. De vez em quando alguém a chamava achando que ela era garçom de luxo. Ela apenas sorria e servia. Na parte externa da casa, uma fonte foi iluminada com luz azul. No jardim, um letreiro dourado com o nome da nova clínica brilhava em cima de uma estrutura espelhada. Fotografavam tudo. Havia flashes por toda parte. Roberto recebia os convidados como se fosse uma celebridade. Dava risada alta, abraçava todo mundo, contava histórias que ele mesmo se achava genial. Elisa ficava ao lado dele, com o tablet escondido, na bolsa e o celular vibrando a cada 5 minutos. Ela monitorava tudo, do cardápio ao som ambiente. Lá pelas 9 da noite, a música baixou e um apresentador subiu no pequeno palco para anunciar Roberto. Ele pegou o microfone, fez um discurso falando da importância da nova fase da empresa, da parceria com os americanos e da beleza como forma de poder. A plateia aplaudiu. Teve gente que gritou, "Maravilhoso!" Júlia ouviu tudo de longe, encostada perto da porta da cozinha, esperando a hora de entrar com mais bebidas. Depois do discurso, a festa retomou o ritmo. Bebidas mais fortes começaram a circular, a música ficou mais agitada e algumas pessoas já estavam dançando ou rindo mais alto. Foi nesse ponto que Roberto chamou Elisa no canto e cochichou algo no ouvido dela. Elisa fez uma cara estranha, hesitou um pouco, mas logo assentiu com a cabeça e sumiu pela casa. Minutos depois, ela apareceu do lado de Júlia e disse, sem rodeios, que o patrão queria uma apresentação especial. Júlia franziu a testa. Elisa apontou o dedo na direção da sala e disse, "Ele quer que você toque piano, agora." Júlia achou que fosse piada, mas o rosto de Elisa era sério. Ela disse que Roberto achava interessante mostrar os talentos ocultos da equipe. Usou essas palavras. Júlia congelou. A mão suou, a bandeja tremeu. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Elisa já a empurrava levemente pelo braço, guiando pelo meio da festa. Júlia sentia os olhos dos convidados virando na direção delas. Alguns riam. Outros apenas olhavam com cara de curiosidade. O salão todo parecia mais lento, mais quente, mais apertado. Ela só pensava em como escapar daquilo, mas já era tarde, demais. Roberto estava parado perto do piano, com uma taça de champanhe e um sorriso torto no rosto. Júlia chegou ali tremendo, sem entender se aquilo era mesmo real. E naquele momento, pela primeira vez, ela sentiu o que era ser colocada no centro, não por escolha, mas como parte de um jogo que ela nunca quis jogar. A sala estava cheia. Os convidados formavam um círculo de olhares em volta do piano. Júlia sentou no banco com as mãos geladas, os ombros tensos. Não ouvia mais a música ambiente, nem os copos tilintando, nem as conversas ao fundo. Só escutava o próprio coração, batendo forte. Tentava engolir seco, mas parecia que não tinha mais saliva. O teclado estava ali, perto, mas parecia distante. Era o mesmo piano que ela tocava sozinha de manhã, escondida, livre. Mas agora, ele estava em público, estava exposto, e ela também. Roberto ficou em pé ao lado dela, sorrindo como se estivesse apresentando uma atração curiosa. Disse algo, como essa é a Júlia, nossa funcionária multitarefa. Além de excelente no que faz, tem um dom escondido. Vamos ouvir, né? E se afastou calmamente, como se tivesse feito um favor a todos. Elisa estava parada do outro lado da sala com a taça, na mão, observando tudo com um olhar frio. Os olhos dela não brilhavam. Ela não estava curiosa.
Não queria saber se Júlia tocava bem. Ela queria ver o contrário. Esperava que ela errasse, travasse, passasse vergonha. E se desse para rir junto com os outros, melhor ainda. Júlia encostou os dedos nas teclas e parou. Respirou fundo, sentiu o peso das mãos. Não conseguia pensar em nenhuma música. O silêncio começava a incomodar. Alguém tossiu. Outro mexeu no celular. Um homem disse em voz baixa que devia ser parte do espetáculo do patrão. Júlia fechou os olhos por 2 segundos. Quando abriu, viu Gustavo lá no fundo, encostado perto da escada. Ele fez um sinal quase invisível com a cabeça. Um apoio silencioso. Isso bastou. As notas começaram baixas, suaves. Era uma melodia simples, sem firulas. Mas tinha sentimento. Não era uma música famosa. Era uma das que ela mesma inventava, das que tocava quando estava sozinha. Era isso ou nada. Os primeiros segundos foram tensos, mas depois, conforme os dedos iam achando o caminho, ela começou a esquecer onde estava. O barulho da festa sumiu. As luzes também. Ela só via as teclas, só ouvia a música. Tudo parecia diferente. Os convidados ficaram em silêncio aos poucos. Um casal que ria parou. Uma mulher que tirava selfie abaixou o celular. Um homem do mercado financeiro encostou o copo na boca, mas esqueceu de beber. Roberto continuava ali, perto, sem saber se sorria ou se fingia naturalidade. Elisa apertava a taça com força. O rosto dela estava travado. Os olhos seguiam Júlia, mas não com admiração. Era outra coisa. Era desconforto. A música durou uns 4 minutos. No final, Júlia tirou as mãos do piano devagar. O silêncio que ficou depois foi maior do que antes. Por um segundo, ninguém se mexeu. Depois, alguém bateu palmas. Aplausos. Fracos no começo, depois mais fortes. Alguns convidados bateram palmas de pé. Uma mulher emocionada enxugou o canto dos olhos. Um homem comentou que aquilo foi fora de série. Júlia olhava em volta sem entender direito. Estava surpresa, desconfiada. Sentia que não era para ter acontecido desse jeito. Roberto a chamou de volta, meio sem graça. Tentou brincar, disse algo como: "Eu sabia que ela era talentosa." Mas a voz dele não tinha mais aquela segurança. Ele percebeu o que aconteceu. A coisa fugiu do controle. Júlia não tinha sido só um momento engraçado da noite. Ela foi o centro de tudo. E isso incomodou. Elisa se aproximou logo depois, com aquele andar elegante e forçado. Disse baixinho no ouvido de Júlia: "Você se acha agora? Foi só uma musiquinha, não vai mudar sua vida, tá?" O tom dela era de veneno. Júlia ficou quieta, mas sentiu um arrepio. Quis responder, mas se conteve. Nos dias seguintes, a rotina parecia a mesma, mas não era. A casa estava em silêncio estranho. Roberto não falou mais com Júlia diretamente. Elisa ficou mais seca ainda. Passava por ela sem olhar. Dava ordens curtas, muitas vezes desnecessárias. Colocava tarefas repetidas. Exigia limpeza onde já estava limpo. Aumentava as cobranças. Estava irritada, desestabilizada. Não era só pela música. Era pelo que Júlia representava agora. Uma ameaça. Um dos garçons do evento, que tinha virado amigo de Júlia, contou que o vídeo da apresentação tinha sido postado por um dos convidados e estava rodando pela internet. Tinha passado de 20.000 visualizações em 2 dias. Comentários elogiando, gente dizendo que queria saber quem era aquela mulher. Júlia ficou sem reação. Não sabia o que pensar. Tinha medo daquilo. Medo de acreditar que podia virar alguma coisa. Elisa descobriu o vídeo e foi direto para Roberto. Discutiram atrás da porta do escritório. A conversa não dava para ouvir inteira, mas Júlia percebeu que o nome dela foi dito mais de uma vez. No fim da tarde, Elisa chamou Júlia para uma conversa. O tom era calmo demais, o que era estranho, vindo dela. Disse que a empresa estava querendo aproveitar o barulho que o vídeo fez. Que talvez fosse legal pensar em uma apresentação oficial.
que Júlia podia representar a Fundação Cultural de Roberto em um novo projeto. Era papo bonito, mas por trás dava para sentir o controle. Júlia olhou nos olhos dela e entendeu. Não era um convite, era um laço. Um jeito de mantê-la por perto, de usar o talento dela para benefício deles. Elisa falava sorrindo, mas os olhos não sorriam. E no fim da conversa, deixou escapar um aviso, disfarçado de conselho. Aproveita enquanto tá em alta. Essas coisas passam rápido, ainda mais pra gente como você. A partir daquele dia, Júlia soube que tinha virado um problema, e Elisa ia fazer de tudo para que ela não esquecesse seu lugar. No dia seguinte à festa, Elisa chegou cedo. Mais cedo do que o normal. O salto dela batia forte no piso da mansão, um som que os funcionários já sabiam identificar de longe. Vinha sempre acompanhado de ordem, de cobrança, de alguma cobrança exagerada. Júlia, que limpava a vidraça da sala com pano úmido, percebeu logo que tinha coisa errada. Elisa entrou sem falar com ninguém, foi direto para o escritório de Roberto. Bateu uma vez só e entrou. Lá dentro, ficou quase 1 hora. Quando saiu, a cara era outra. Tinha aquele sorriso torto, satisfeito, como quem tinha vencido uma briga sem levantar a voz. A ideia já estava montada na cabeça dela, pronta para ser aplicada. E Júlia era o centro dela, mesmo sem saber. Roberto apareceu no corredor pouco depois. Estava de camisa social e jeans caro. Pegou um café na cozinha, olhou em volta e chamou Elisa com um gesto. Falaram baixinho, cochichando num canto perto da escada. Júlia viu de longe, mas já sentia que vinha coisa. No fundo, ela sabia que aquele momento da festa não ia acabar ali. Quando uma coisa foge do controle na frente de gente importante, alguém sempre tenta tomar as rédeas de volta. E foi exatamente isso que aconteceu. Na mesma semana, Elisa mandou imprimir algumas fotos da apresentação. Mandou emoldurar. Uma delas foi colocada na parede do escritório, ao lado de uma imagem da inauguração da primeira clínica de Roberto. Júlia viu aquilo e congelou. A cena era bonita. Ela sentada ao piano com a cabeça levemente inclinada, os olhos fechados. Mas não parecia com ela. Era como se tivessem arrancado aquele momento da realidade para transformar em enfeite. Não teve conversa antes, não teve pedido. Simplesmente colocaram a imagem dela ali como se fosse uma conquista da casa. Um troféu. Mais tarde naquele dia, Elisa chamou Júlia para conversar numa das salas menores, onde geralmente discutiam mudanças de cardápio ou ajustes na limpeza. Mas agora tinha uma cadeira a mais, um tablet em cima da mesa e uma xícara de chá sendo oferecida com um sorriso falso. Seguinte, Júlia, a gente tá com uma oportunidade boa aqui. Depois do que rolou na festa, o pessoal da assessoria sugeriu uma apresentação exclusiva. Só você e o piano. Coisa chique, ambiente fechado, convidados selecionados. Seria ótimo para a imagem da fundação. E claro, para você também. Júlia ouviu tudo em silêncio. Não sabia o que responder. Elisa falava devagar, como se estivesse dando um presente. Mas cada palavra parecia ter ponta afiada. A proposta vinha disfarçada de chance, mas era uma armadilha. Tudo era sobre imagem, nunca sobre ela de verdade. Você não vai precisar fazer nada além do que já fez. Só tocar. A gente cuida do figurino, do cenário, do vídeo. Vai ser bom para mostrar que a gente valoriza talento de verdade. Imagina, sair de empregada para artista. Isso vende muito bem, sabia? A última frase bateu fundo. Júlia não sabia se sentia raiva ou vergonha. Era como se tivessem decidido que ela agora era personagem. E pior, personagem inventada por quem nunca se importou com ela. Se quiser, pode até gravar um depoimento. Contar sua história. Só os pontos principais, sabe? Aquela parte do teclado quebrado, do esforço, da superação. Isso emociona. Elisa falava olhando nos olhos, mas sem enxergar de verdade. Ela não queria ouvir história nenhuma. Queria moldar. Escolher as palavras. Cortar o que não servia. Júlia entendeu isso logo. Sentiu o estômago virar, mas continuou ouvindo.
A gente já marcou uma reunião com o pessoal da imprensa. Você só precisa dizer sim. Nesse momento, Elisa se levantou, como se a conversa já tivesse terminado, como se não existisse chance de recusa. Mas Júlia ficou sentada, o corpo travado. Sentia que, se dissesse sim, perdia o controle de tudo. Se dissesse não, talvez perdesse o emprego. Só que ela também sabia que não podia confiar naquele plano. Aquilo não era por ela, era por eles. Quando voltou para a cozinha, Júlia ficou muda. Não comentou com ninguém. Pegou um pano qualquer e começou a limpar a geladeira, sem nem perceber que já estava limpa. Pensava na proposta, na forma como foi tratada. Como se tivesse obrigação de aceitar por gratidão. Como se o talento que ela carregava nas mãos fosse algo que precisava ser autorizado para existir. Na hora de ir embora, ela cruzou com Gustavo no corredor. Ele perguntou se ela estava bem. Ela respondeu que sim, mas ele não acreditou. Entregou um pendrive para ela e disse: "Tem umas músicas. Aí, vê se te ajuda." Ela agradeceu e guardou no bolso. No ônibus, no caminho de volta para casa, Júlia chorou, baixinho, com o rosto virado para a janela. Ninguém viu. Não era só o cansaço. Era aquela sensação de ser puxada para dentro de algo que ela nunca quis. Uma história contada por outras pessoas, com final escrito antes mesmo dela começar a falar. Na semana seguinte começaram os ensaios. Elisa contratou um coreógrafo de eventos para ensinar presença de palco. Colocaram Júlia numa sala com espelho, piano eletrônico e uma instrutora dizendo para ela sorrir no final da música. Júlia tentava acompanhar, mas tudo parecia errado, como se estivesse num comercial, não numa apresentação. E para completar, a roupa que mandaram fazer para ela era ridícula. Um vestido que parecia fantasia. Apertado, cheio de brilhos. Nada a ver com o jeito dela. Elisa disse que era necessário, que era parte do conceito. Júlia queria gritar, queria fugir, mas ficou calada. Por dentro, já sabia. Estavam preparando um show, não uma homenagem. Queriam o aplauso, não a verdade. A ideia cruel já estava em andamento, e Júlia era só a isca brilhante para uma história que nem era dela. A manhã começou estranha. Júlia acordou com aquela sensação de que alguma coisa estava fora do lugar, mesmo sem ter motivo concreto. O céu estava cinza. Um vento frio batia na cara assim que ela saiu de casa. No caminho para o ponto de ônibus, ninguém falava nada. Parecia tudo mudo, travado. E dentro dela também estava. Desde a conversa com Elisa, o pensamento não descansava mais. Era como se tivesse uma briga acontecendo dentro da cabeça o tempo todo. Um lado querendo aceitar a situação e outro tentando escapar. Quando chegou na casa, tudo estava mais limpo do que o normal. Flores novas na entrada, arranjos trocados, na sala, uma caixa de som pequena no canto, com música ambiente tocando baixo. Elisa andava de um lado para o outro, segurando o celular com fone no ouvido. Parecia calma demais, o que era estranho. Júlia foi direto para a área de serviço. Trocou de roupa, prendeu o cabelo e começou a organizar a louça do café. Achou que talvez fosse um dia como outro qualquer, e por um momento quis acreditar nisso. Mas não durou. Pouco depois das 9, Elisa apareceu na porta da cozinha. Não disse bom dia. Só apontou o dedo e falou: "Patrão quer falar com você, agora." Júlia secou as mãos no avental, respirou fundo e seguiu. No caminho até o escritório, o coração dela batia cada vez mais forte. O corredor parecia maior, o som dos próprios passos ficava mais alto. Roberto estava sentado atrás da mesa de madeira escura. A sala cheirava a café e cigarro. Ele usava uma camisa azul clara, estava de braços cruzados e com o rosto meio inclinado, como quem observa uma peça de xadrez. Elisa estava ao lado dele, em pé, com o tablet na mão e cara de quem já sabia tudo o que ia acontecer. "Júlia, senta aí um minuto." A voz de Roberto era calma, mas não era um pedido. Ela sentou, sem encostar de vez na cadeira, como se não quisesse ficar ali por muito tempo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e depois começou. "Então,
Fiquei pensando bastante depois daquela noite. Aquilo foi impressionante. Você realmente tem talento, sabia? A reação das pessoas não foi à toa. E a gente pensou em como aproveitar isso de uma forma boa para todo mundo. Júlia só ouvia. Não sabia se era para agradecer, concordar ou esperar o fim da frase. Então ele continuou. Vamos fazer uma apresentação, um evento só seu. Vai ser aqui mesmo, mas em um formato especial. Convidamos pessoas influentes, imprensa, empresários, artistas. Você vai ser a estrela da noite. Vamos mostrar para o mundo esse seu dom. Ela engoliu em seco. Olhou para Elisa, que fingia estar ocupada olhando para o tablet, mas prestava atenção em tudo. Júlia tentou falar algo, mas Roberto levantou a mão como se já esperasse alguma dúvida. Calma, a gente cuida de tudo. Figurino, ensaio, maquiagem, divulgação. Você só precisa subir no palco e tocar. Simples assim. Já tá tudo encaminhado. Aliás, a data já tá marcada. Sábado que vem, às 8 da noite. A frase bateu como uma pancada. Júlia não sabia o que dizer. Não tinha aceitado nada. Ninguém perguntou se ela queria. Só comunicaram. O convite, na verdade, era uma ordem. Não tinha espaço para escolha. Era isso ou isso? Vai ser bom para você, disse Elisa, finalmente abrindo a boca. Vai te colocar em outro nível. Vai mudar a forma como as pessoas te veem. E claro, vai ajudar a mostrar que nossa empresa valoriza talentos. É uma troca. Júlia sentia a garganta fechar. Queria perguntar por que ninguém perguntou nada antes. Queria dizer que não era um produto, que não era uma história bonita para eles venderem como se tivessem descoberto um diamante bruto. Mas a voz dela não saía. Vai dar tudo certo, disse Roberto se levantando, dando sinal de que a conversa tinha acabado. Pode voltar ao trabalho. Elisa vai te passar os detalhes. E só assim, de uma hora para outra, Júlia passou a ser a atração principal de um evento que ela nem pediu para existir. Naquela semana, a pressão aumentou. Chamaram uma figurinista para tirar medidas. Queriam que ela usasse um vestido vermelho, justo, com brilho. Quando ela tentou sugerir uma roupa mais simples, foi ignorada. Você vai estar no centro. Tem que brilhar, disseram. Ela odiava aquilo. O vestido, a maquiagem pesada, os ensaios forçados. Não era ela ali. Era outra pessoa. Uma que inventaram. Fizeram vídeos com ela treinando. Elisa pedia para ela contar como era a vida antes, o quanto ela lutou, o quanto a música. Era um sonho desde pequena. Júlia respondia, mas sentia que as palavras dela estavam sendo escolhidas pelos outros. Cortavam partes, mudavam a ordem, encaixavam legendas emotivas. De moradora da periferia à estrela da alta sociedade. Ela via essas frases nos arquivos e tinha vontade de sumir. No meio disso tudo, Gustavo apareceu de novo. Vinha conversar, escondido, nos horários em que ninguém prestava atenção. Ele percebia que Júlia estava mal e dizia para ela confiar no próprio instinto. Você é boa de verdade. Eles só estão querendo usar isso. Não deixa. Júlia ouvia, mas não sabia o que fazer. Na sexta-feira, véspera do evento, Elisa apareceu com um papel na mão. Era um contrato. Dizia que Júlia autorizava o uso de imagem, voz, histórias pessoais e que aceitava fazer parte de futuros projetos ligados à fundação de Roberto. Ela disse que era só uma formalidade. Júlia olhou o papel. Sentiu o estômago embrulhar. Precisa assinar, tá? É importante. A imprensa já confirmou presença. Tem jornalistas grandes vindo. Gente influente. Se você não quiser assinar, tudo bem, mas vai parecer que você não tá sendo grata. Era isso, a frase final. Gratidão. Como se ela devesse aquilo tudo. Como se não pudesse dizer não. Júlia guardou o papel. Disse que ia pensar. E naquela noite, antes de dormir, ficou olhando para o contrato por horas. O papel era leve, mas o peso que ele
trazia era enorme. O sábado chegou como um soco no peito. Júlia acordou antes do sol, mas ficou deitada sem se mexer. O corpo estava pronto para levantar, mas a cabeça não deixava. Pensava no contrato, na roupa que teria que vestir, nas pessoas que iam estar lá. Pensava no piano. Ele era o único pedaço de verdade naquela noite. Quando chegou na mansão, a casa já estava tomada por gente. Era cedo, mas os profissionais contratados estavam montando as luzes, ajeitando os fios, testando o som. O palco tinha sido montado na sala principal, bem onde antes ficava o sofá. Uma cortina de tecido leve cobria o fundo. O piano branco reluzia no meio, com um microfone apontado para ele. A iluminação deixava tudo mais dramático, mais artificial. Parecia um programa de TV. Júlia passou pela cozinha e foi direto pro quarto dos fundos, onde a figurinista esperava com o vestido pendurado. Vermelho, justo, com brilhos nos ombros e uma fenda lateral. Nem parecia roupa de gente real. Enquanto ela colocava a roupa, sentiu que estava vestindo outra pele. Uma que não encaixava direito. Prenderam o cabelo dela num coque, passaram maquiagem pesada, pintaram a boca de vermelho escuro. Quando ela se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Elisa apareceu na porta do quarto. Entrou devagar, olhando tudo com aquele olhar crítico que sempre vinha antes de alguma cobrança. Pronta? Júlia não respondeu. Só fez um sim com a cabeça. Lembra do que a gente ensaiou? Senta devagar, sorri pro público, respira fundo antes de tocar. E pelo amor de Deus, nada de inventar coisa no meio. É pra seguir exatamente como combinado. Júlia ficou parada. Não prometeu nada. Só olhava para a própria imagem no espelho, tentando não sentir raiva. Quando os convidados começaram a chegar, a casa foi se enchendo de vozes artificiais. Risos altos demais, elogios exagerados, abraços de gente que não se gosta. Os fotógrafos já estavam posicionados. O cheiro da comida invadia o salão, e os garçons circulavam com taças cheias. Todo mundo bem vestido, todo mundo importante. E ali no meio, Júlia, com um vestido que não era dela, maquiagem que não era dela, e uma apresentação que também não era dela. Quando o relógio bateu 8 horas, as luzes da sala abaixaram. Um homem com terno branco subiu no palco improvisado e pegou o microfone. Fez um discurso rápido, todo ensaiado, cheio de palavras bonitas que não diziam nada. Falou de superação, de talento escondido, de beleza da simplicidade. Depois chamou Roberto ao palco. Ele subiu sorrindo como se fosse o dono do mundo. Roberto agradeceu a presença de todos, fez piada, elogiou a parceria com a imprensa e, por fim, anunciou: hoje vamos ter um momento especial. Algo que mostra o quanto é importante olhar além dos rótulos. Às vezes o maior talento tá ali, bem do nosso lado, e a gente nem percebe. Senhoras e senhores, com vocês, Júlia. A luz focou no centro da sala. Júlia estava de pé, atrás da cortina. Quando o tecido foi puxado, ela ficou ali parada, cega pela luz, muda, travada. As pessoas começaram a bater palmas. Mas não eram aplausos de verdade. Eram protocolares, educados. O tipo de aplauso que se dá antes de saber se a pessoa merece ou não. Júlia sentiu tudo aquilo na pele. Ela caminhou até o piano. Os olhos desviavam da plateia. Sentou no banco e ajeitou o corpo como mandaram nos ensaios. Mas não sorriu. Não olhou para frente. Não fez pose. Só encostou os dedos nas teclas e ficou ali. O tempo parou. As pessoas murmuravam baixinho no fundo. Um tossiu. Outro bebeu vinho. Elisa, parada perto de uma coluna, fazia sinal com os olhos como quem diz: vai logo. E então, Júlia tocou a primeira nota. Foi uma nota simples, sozinha, fraca até, mas ecoou como um tiro no silêncio da sala. Na hora, alguém na plateia se virou devagar. A nota seguinte veio logo atrás, como se estivesse chamando companhia. E assim, uma a uma, as notas foram se juntando. Não era a música do ensaio.
Não, era a melodia treinada. Júlia ignorou tudo o que tinha sido combinado. Ela tocou o que estava preso dentro dela. Começou lento, com poucos acordes, e aos poucos o som foi ganhando força. Não era um som bonito no sentido técnico. Era verdadeiro, era cheio de erro, de peso, de sentimento. Era uma música que ela mesma criou, que nunca tinha escrito, mas sabia de cor. Vinha da infância, das noites no quarto escuro, dos dias em que o barulho da rua era mais alto que tudo. Vinha das manhãs sozinha na mansão, com as janelas abertas e o piano esperando por ela. As pessoas pararam de falar, de se mexer, de beber. O salão ficou mudo. Alguns convidados se inclinaram para frente. Outros arregalaram os olhos. Elisa apertava o celular na mão com tanta força que quase quebrou a capinha. Roberto continuava em pé, mas já não sorria. Tinha perdido o controle. Música crescia. Júlia tocava com raiva, com dor, com amor. O corpo dela mexia junto com as notas. O cabelo, que estava preso, começou a se soltar. Um fio caiu sobre o rosto, mas ela não ligou. O vestido brilhoso já nem parecia tão ridículo. As mãos dela deslizavam pelas teclas como se estivessem em casa. E estavam. No meio da música, uma mulher na plateia chorou. Baixinho. Um homem ao lado dela encostou a taça na mesa e ficou com a boca entreaberta. Um grupo de jovens na lateral começou a filmar. As câmeras captavam tudo, mas Júlia não via nada. Estava mergulhada. E foi assim, com uma nota só, a primeira, que ela derrubou o palco todo. A última nota ficou no ar como se não quisesse ir embora. Ela ecoou fraquinha, depois sumiu, como se tivesse mergulhado no chão de madeira da sala. E então, silêncio. Não foi aquele silêncio normal, de quando uma música termina. Foi outro tipo, um que pesa, que gruda no corpo, que ninguém sabe se quebra com um aplauso ou com um suspiro. O salão inteiro ficou parado. Todo mundo ali, quieto, olhando para frente como se estivesse esperando uma explicação. Júlia ainda estava sentada, com as mãos paradas sobre o colo. Não olhava para ninguém. Olhava para o chão. O peito subia e descia devagar. Ela respirava como quem tinha saído de dentro d'água. Não sorria, não chorava. Só sentia. Lá na frente, na primeira fila, uma senhora com colar de pérolas segurava um lenço branco na mão. Os olhos dela estavam vermelhos. Ela não piscava. Um homem ao lado dela, provavelmente o marido, tinha a mão apoiada no joelho, os dedos mexendo devagar, como quem tenta achar palavras para descrever o que acabou de ouvir, mas não consegue. Mais atrás, um jovem com blazer bege segurava o celular. Ele tinha começado a filmar no início sem se importar muito, só para postar nos stories. Mas agora o celular estava abaixado. A gravação tinha parado e ele só olhava. O vídeo não dava conta do que estava acontecendo ali ao vivo. Do lado esquerdo do palco, Elisa estava imóvel. Os braços cruzados, o corpo levemente inclinado para frente. Não batia palma. Não falava nada. Os olhos dela estavam fixos em Júlia, mas o rosto não mostrava nada. Era como se ela estivesse tentando calcular o estrago. Pensando rápido, buscando alguma forma de tomar de volta o controle que já tinha escapado das mãos dela. Roberto ainda segurava uma taça de champanhe, mas ela estava quase vazia. Ele continuava em pé, um pouco atrás da fileira principal. O rosto dele também estava diferente. Aquele sorriso ensaiado que ele usava em todo o evento tinha sumido. Agora, o olhar era outro. Misturava surpresa, dúvida e um leve desconforto. Era como se ele estivesse tentando entender como aquilo tudo fugiu do plano, porque o que tinha acabado de acontecer não estava no roteiro. O silêncio durou mais do que devia, mais do que qualquer um ali esperava. Era como se todo mundo tivesse esquecido que podia aplaudir. E foi só quando Júlia levantou do banco, devagar, sem pressa, como quem não tem nada a provar, que uma senhora no canto da sala começou a bater palmas. 2, 3, sozinha. Logo depois, um homem mais à frente se juntou. Mais palmas.
E de repente, como um estouro vindo de todos os lados, a sala se encheu de aplausos. Fortes, longos, de verdade. Não era por educação, não era porque mandaram. Era porque ninguém ali conseguia ficar parado depois do que viu. As pessoas começaram a se levantar. Um casal na lateral filmava com o celular tremendo. Outros só aplaudiam em pé, batendo palma com força, como se estivessem tentando agradecer, mesmo sem saber como. Júlia continuava ali, no centro de tudo, parada, recebendo o que nunca tinha recebido antes, reconhecimento puro. Ela não fez reverência. Não sorriu como as pessoas esperavam. Só olhou em volta com o olhar cheio de algo que não cabia em palavras. Era gratidão, era dor, era alívio. Era tudo misturado. O DJ que estava responsável pelo som da noite hesitou, sem saber se devia soltar uma música para quebrar o clima. Elisa fez um gesto com a mão, chamando ele para o canto. Sussurrou algo, e logo uma trilha instrumental suave começou a tocar, tentando retomar o clima elegante do evento. Mas ninguém prestava atenção. Os convidados continuavam comentando entre si. Quem é ela? De onde ela veio? Como deixaram ela escondida esse tempo todo? Júlia desceu do palco sem olhar para Elisa. Passou direto. Caminhou entre os convidados que se afastavam para abrir caminho. Alguns tentaram cumprimentar, estender a mão, elogiar. Mas ela só fez um gesto leve com a cabeça e continuou andando. Queria sair dali. Queria respirar. No corredor, encontrou Gustavo encostado na parede, com um copo d'água na mão. O garoto estava com os olhos cheios d'água, mas sorria. Ele só disse uma coisa. Eu sabia. E ela, pela primeira vez, sorriu de verdade naquela noite. Lá fora, no jardim, o som do evento parecia distante. As luzes da mansão continuavam acesas, mas nada ali brilhava mais do que o que Júlia tinha deixado naquelas teclas. Nem o vestido, nem os flashes, nem os discursos. Elisa saiu da sala pouco depois. Andava apressada, falava ao telefone, já planejando o próximo passo. Ela não sabia o que fazer ainda, mas tinha certeza de uma coisa. Aquela apresentação tinha mudado tudo, e não era a vitória que ela esperava. Roberto não disse nada. Voltou a beber, cumprimentou alguns convidados, fingiu controle. Mas dentro dele, a dúvida crescia, porque agora o nome mais falado da noite não era o dele. Era Júlia. E o silêncio que ficou depois da música não era vazio. Era respeito. Júlia saiu do palco e a luz voltou ao normal, mas parecia que o ambiente ainda estava cheio daquela música. As pessoas ainda estavam paradas nos seus lugares, olhando, umas para as outras, como se ninguém soubesse muito bem o que fazer agora. Era como se tivessem acabado de acordar de um sonho que ninguém esperava sonhar naquela noite. Ela caminhou devagar em direção ao corredor lateral, sem saber exatamente para onde ir. Queria um canto para respirar, para tirar aquele vestido que coçava e pinicava. Sentia que a pele dela estava pedindo por ar. Passou por alguns convidados que tentaram falar com ela, mas ela só abaixava os olhos e continuava. Não sabia como reagir a tantos olhares. Na parte de fora, no jardim, ela sentou num banco perto da fonte. O barulho da água correndo era baixinho, mas muito mais claro do que qualquer palavra que tivessem dito no salão. Finalmente conseguiu soltar o ar que estava preso no peito. Ficou ali, de costas para a festa, olhando para o escuro da noite, sem fazer ideia do que ia acontecer depois. E também naquele momento nem queria saber. Precisava só existir um pouco em paz. Enquanto isso, lá dentro, o clima tinha mudado. A festa seguiu, mas era como se o foco tivesse virado de lugar. A comida continuava sendo servida. O DJ voltou a tocar música ambiente. Os garçons passavam com taças, mas todo mundo só falava de uma coisa: Júlia. Não falavam mais das clínicas, nem da marca nova, nem das parcerias internacionais. Falavam dela. Os elogios vinham misturados com surpresa. Como ninguém sabia disso? Será que foi de propósito? Ela é melhor que muito músico profissional. Gente que nem prestava atenção em piano começou a procurar vídeos no celular,
perguntando se alguém tinha filmado a apresentação inteira. Alguns queriam postar, outros queriam mandar para amigos. Um homem mais velho até comentou com um empresário ao lado: "Essa garota precisa de um agente, tá no lugar errado." Roberto tentava manter o controle da situação, como sempre. Passava de grupo em grupo sorrindo, fazendo piadas, tentando puxar o assunto de volta para a empresa, como se tudo aquilo ainda girasse em torno dele. Mas não adiantava. Ninguém mais ligava para logotipo ou para os próximos planos da rede. O assunto da noite era ela. E então veio o primeiro tropeço. Um repórter que estava ali para cobrir o evento, na verdade mais por educação, porque essas festas quase nunca rendem matéria, percebeu que ali tinha ouro. Puxou um dos fotógrafos, pediu os registros da apresentação e já começou a escrever o texto ali mesmo, no celular. O título já estava decidido. Empregada doméstica emociona elite em festa de milionário. Em questão de minutos, o texto foi publicado no site do jornal. As notificações começaram a pipocar. As redes sociais explodiram. O vídeo gravado por um dos convidados já tinha passado de 3.000 visualizações em menos de 1 hora. E era só o começo. O nome dela começou a subir no Trending Topics local. Comentários do tipo: "Isso sim é talento" e "Quem precisa de reality show quando a vida real dá esse tipo de história?" se espalhavam como fogo. Elisa percebeu o movimento antes de todo mundo. Estava encostada num canto da sala, com o celular na mão, e o rosto foi mudando de cor conforme lia os comentários. O olhar dela virou pedra. Apertou os lábios, digitou alguma coisa com força e sumiu para uma sala reservada nos fundos da casa. Lá dentro, ligou direto para a assessoria de imprensa. Disse para criarem um conteúdo oficial da fundação, elogiando a apresentação. Pediu para citarem o apoio da empresa, usarem palavras como oportunidade e reconhecimento. Ela precisava colar o nome de Roberto naquela repercussão o mais rápido possível. Não podia deixar que a história virasse só da Júlia. Enquanto isso, Júlia ainda estava lá fora, no banco, com os pés cansados e o rosto voltando ao normal à medida que a maquiagem derretia um pouco. Ouviu passos leves se aproximando. Era Gustavo, como sempre, aparecendo quando ninguém mais olhava. Sentou ao lado dela sem dizer nada. Ficaram em silêncio por um tempo. "Você foi incrível", ele disse depois de alguns minutos. Júlia respirou fundo. "Foi doído", ela respondeu. Ele riu baixo. "Mas valeu a pena." Ela deu um sorriso pequeno. Não era de vitória, nem de alívio. Era só de quem estava se permitindo sentir alguma coisa boa depois de um monte de dias ruins. Um dos convidados, mais importantes, um maestro conhecido, daqueles que todo mundo respeita, mesmo sem entender muito de música, saiu da casa só para procurar Júlia. Encontrou ela no jardim, parou a uns 2 metros de distância e disse sem rodeio: "Você não é amadora. Você é artista. Precisa ser ouvida por mais gente. Me dá seu contato." Ela ficou surpresa. Quase não soube como responder. Pegou o celular com as mãos tremendo e anotou o número que ele passou. Ele agradeceu. Apertou a mão dela com respeito e foi embora. De longe, Roberto viu a cena. Estava na varanda, observando tudo com um copo na mão. O rosto dele estava sério. Não parecia mais um anfitrião feliz. Parecia alguém que perdeu o próprio palco. Aquela era para ser a noite dele. Mas agora ninguém mais lembrava do que ele disse no microfone. Só lembravam dela. Júlia ficou no jardim até as luzes da casa começarem a apagar. A figurinista veio devolver as roupas dela. Júlia tirou o vestido ali mesmo, na salinha de apoio. Colocou de volta sua calça jeans surrada, a blusa simples, amarrou o cabelo num rabo de cavalo e pegou a bolsa velha que estava guardada num canto. Antes de ir embora, cruzou com Elisa no corredor. Elisa olhou para ela de cima a baixo. Não disse uma palavra, mas o olhar dizia tudo. Aquilo não ia acabar. Ali Júlia saiu da casa a pé. Não quis esperar carro, carona, nem transporte da produção. Andou até o ponto de ônibus, com a cidade silenciosa e fresca ao redor. O corpo cansado, os pés doendo.
mas o coração num lugar diferente. Não era mais medo. Era outra coisa. Era como se pela primeira vez ela tivesse feito barulho de verdade. Um barulho que ninguém conseguia ignorar. No domingo de manhã, o celular de Júlia não parava de vibrar. Ela nem lembrava de ter dado o número para tanta gente. Mensagem atrás de mensagem. Gente do bairro mandando print de manchete. Amigos antigos dizendo que viram ela bombando na internet. Até um professor da escola onde ela estudou mandou uma mensagem com emojis de palminha. Júlia estava sentada no sofá da sala, ainda de pijama, com a irmã mais nova ao lado. E as duas olhando para o celular, como se fosse um filme passando bem na palma da mão. O vídeo dela tocando no piano já tinha mais de 100 mil visualizações. Era um dos mais compartilhados do fim de semana. Tinha versão com legenda em inglês, espanhol, até em francês. Gente que nunca tinha ouvido falar nela agora chamava de a mulher do piano. Tava em tudo quanto era canto. Página de fofoca, jornal online, site de música, canal de notícia no YouTube. Alguns canais diziam que era a revelação do ano. Outros chamavam de a história que emocionou os ricos. O nome dela circulava como se sempre tivesse estado ali, só esperando para aparecer. Enquanto isso, na mansão, o clima era tenso. Roberto estava no escritório desde cedo, de camisa aberta e cara fechada, ligando para a assessoria, pedindo atualizações de tudo. Elisa, com o celular grudado na orelha, passava de um cômodo para o outro, soltando ordens e corrigindo jornalistas. Pelo WhatsApp, eles tentavam desesperadamente manter o controle da narrativa. A estratégia era clara: fazer parecer que tudo tinha sido planejado, como se o evento tivesse sido feito especialmente para lançar o novo talento da casa. Elisa mandou soltar um texto dizendo que a Fundação Cultural de Roberto estava desenvolvendo talentos escondidos dentro da empresa e que Júlia era só o primeiro nome de uma longa lista. Mentira, claro. Nunca existiu essa lista. E todo mundo sabia que até 2 dias antes, ninguém dava bola para ela. A diferença era que agora, o público estava prestando atenção. E isso incomodava. Júlia, por outro lado, não sabia o que fazer. Recebia convite atrás de convite. Queriam que ela fosse a um programa de TV na terça. Um podcast famoso mandou mensagem pedindo entrevista exclusiva. Uma produtora de eventos propôs que ela fizesse uma apresentação no Teatro Municipal, com tudo pago. Até um cantor sertanejo entrou em contato pelo direct do Instagram, dizendo que queria gravar um dueto. E ela só queria entender o que estava acontecendo. No meio da tarde, ela foi até uma lan house perto de casa. Imprimiu uma ficha de inscrição num projeto de bolsa para jovens músicos. Tinha visto sobre isso meses antes, mas nunca teve coragem de tentar. Agora, com tudo aquilo, sentiu que talvez fosse a hora. Ainda assim, tudo dentro dela gritava cuidado. Não era porque estava todo mundo olhando que dava para confiar em todo mundo. Gustavo mandou mensagem perguntando se ela estava bem. Ela respondeu com uma figurinha de um gato confuso. Ele riu e disse que ia até lá ver ela no dia seguinte. Era o único que não estava tratando aquilo como uma novidade. Para ele, Júlia sempre foi aquilo. Só que agora o mundo tinha percebido. À noite, enquanto jantava com a mãe e a irmã, a TV da sala mostrou uma matéria sobre o evento. Tinham cortado o discurso de Roberto, cortado tudo que não era música e focado só nela. A imagem era dela no palco, tocando com os olhos fechados. A trilha sonora por cima era suave, quase como se quisessem transformar a cena em filme. A mãe dela ficou parada, olhando a tela sem piscar. Quando a matéria acabou, ela só disse: "Você precisa continuar." Só isso. Júlia sorriu, mas por dentro sentiu um peso. Não queria perder o controle da própria história. Não queria ser usada de novo. Na manhã seguinte, acordou com mais notificações. Tinha sido marcada em dezenas de postagens. Uma página de cultura com mais de 1 milhão de seguidores postou um vídeo dela com a legenda: "O Brasil precisa conhecer essa mulher." Nos e-mails e comentários, um produtor musical confirmou que queria contato dela urgente. Outro disse que ela precisava gravar um álbum. Gente pedia para que ela fosse a programas, que tocasse em mais lugares, que contasse a história dela.
até famosos começaram a seguir. Só que aí, uma coisa chamou a atenção dela. Uma das postagens oficiais da Fundação de Roberto dizia que o talento de Júlia só brilhou por causa do espaço oferecido por um ambiente de apoio e incentivo. A legenda era bonita, as imagens bem editadas, mas o sentimento era sujo. Júlia sentiu o estômago revirar. Lembrou do dia em que foi forçada a sentar no piano. Lembrou do olhar debochado de Elisa, da pressão, dos ensaios forçados, do vestido ridículo. E agora estavam tentando dizer que aquilo foi uma parceria? Na mesma hora, mandou uma mensagem para um jornalista que tinha sido respeitoso nos comentários e disse: "Se quiser saber a verdade, eu conto. Mas só se for do meu jeito." O cara respondeu em minutos. Disse que queria ouvir tudo e que podia gravar no horário que ela quisesse, do jeito que ela preferisse. Sem maquiagem, sem palco, só ela. Júlia marcou para quarta-feira. Decidiu que era a hora de falar. Enquanto isso, Elisa apertava os dedos no celular e andava de um lado para o outro no corredor da mansão. Ela sabia o que vinha aí. Sabia que não. Ia ser fácil manter a imagem que estavam tentando construir. Júlia agora era mais do que uma funcionária com talento. Ela era dona de uma voz. E uma voz com público. Roberto começou a receber ligações de patrocinadores. Alguns querendo saber se ela ainda trabalhava na casa. Outros perguntando se tinha um contrato com ela. E um deles, mais direto, perguntou: "Se a história dela não for verdadeira, a gente precisa saber. Vocês vão controlar isso, certo?" A pressão crescia. O nome de Júlia agora era valioso, mas não do jeito que eles queriam. Do outro lado da cidade, numa casa simples com piso rachado e paredes sem pintura, ela só queria dormir. Mas antes de deitar, colocou o celular no modo avião, olhou para o teto e pensou: "Eles podem até tentar, mas agora não sou mais invisível." O som do celular vibrando no criado mudo acordou Júlia antes do sol. Ainda tonta de sono, ela puxou o aparelho e viu o nome que mais tinha aparecido nos últimos dias: Elisa. A mensagem era curta, direta, e já vinha com tom de cobrança, mesmo sem ponto final. "Preciso falar com você pessoalmente. Hoje." Júlia ficou olhando a tela por alguns segundos antes de levantar. Sabia que vinha bomba. O clima depois da apresentação ainda estava quente. Tinha gente tentando erguer ela, mas também tinha gente querendo puxar de volta para baixo. E entre esses, Elisa era campeã. Mais tarde, Júlia apareceu na mansão, com o mesmo uniforme simples de sempre. A casa estava quieta demais, o que já era sinal de coisa estranha. Não tinha cheiro de café, nem barulho de panela na cozinha. Só aquele silêncio que dava medo. Elisa a esperava na biblioteca. Um cômodo que quase nunca era usado, mas que, naquele dia, estava arrumado como sala de reunião. Mesa no centro, 2 copos d'água, tablet em cima da madeira e ar-condicionado gelado demais. Elisa não ofereceu nem lugar. Só apontou a cadeira com a cabeça e disse: "Temos uma proposta. Para você." Júlia sentou, ajeitou a bolsa no colo e cruzou os braços. Esperou. "Olha, o que aconteceu no evento foi ótimo. Chamou atenção. Todo mundo tá falando de você. Só que agora a gente precisa organizar isso direito. Profissionalizar, sabe?" Ela abriu um documento no tablet e virou a tela devagar, como quem apresenta um presente caro. Era um contrato, grande, cheio de letras pequenas, com o logotipo da Fundação de Roberto bem no topo. "Você vai ser a representante oficial do nosso novo projeto de incentivo à arte, a imagem da campanha. Vai tocar em eventos, dar entrevistas selecionadas, visitar escolas, essas coisas. A gente cuida de tudo: figurino, transporte, agenda, mídia. Em troca, claro, você permite que a fundação use seu nome, imagem, história, pessoal e qualquer produção artística relacionada à sua trajetória." Júlia ficou muda. Elisa continuou falando, como se estivesse explicando uma receita de bolo. "Você vai ter um salário fixo, bonificação por evento e participação nas campanhas de publicidade. É o tipo de chance que muda vidas, Júlia,
E você sabe que não é todo dia que alguém como você recebe isso. Esse alguém como você pesou mais do que qualquer parte do contrato. Júlia sentiu como se tivesse voltado para o primeiro dia em que pisou naquela casa. O uniforme grudando no corpo, o cabelo preso do jeito mais prático, as mãos com cheiro de produto de limpeza. Agora estavam oferecendo um palco, mas com coleira. Elisa percebeu o silêncio. Se inclinou um pouco para frente e falou mais baixo, como quem quer convencer no sussurro. Você não precisa se preocupar com mais nada. A gente faz o trabalho pesado. Você só brilha. A frase era bonita, mas vinha cheia de amarras. Júlia sabia disso. Sabia também que aquela proposta era menos sobre ajudar e mais sobre manter ela controlada. Era uma forma de colocar o nome dela no topo da vitrine, mas sem deixar que ela andasse sozinha. Tem gente querendo tirar vantagem de você agora, Júlia. Te prometer coisa e depois sumir. Aqui você tá segura. Com a gente. Segura. Essa palavra grudou na cabeça dela. Elisa usava como promessa, mas soava como ameaça. E outra coisa. O contrato garante que você vai ter o apoio da nossa equipe, de imprensa. Vai poder aprovar tudo antes de ir ao ar. Nada sai sem sua autorização. Tudo transparente. Júlia continuava olhando para o tablet. O contrato parecia uma armadilha bonita. Cheio de flores no começo, mas com espinho escondido nas entrelinhas. Roberto quer muito que você faça parte disso. Ele está disposto a te lançar de verdade. Mas a decisão final é sua. Claro. Mas não parecia que era. O jeito como Elisa falava, o tom da sala, o tempo cronometrado da conversa, tudo dizia o contrário. Se você topar, a gente faz um anúncio oficial amanhã. Já temos até o release pronto. Só falta sua assinatura. Júlia fechou os olhos por alguns segundos. Imaginou a mão assinando aquele papel. Depois, imaginou a reação das pessoas do bairro, das redes, do público que tinha acreditado nela de verdade. Seria ela mesma aceitando aquele teatro? Ela abriu os olhos, pegou o tablet devagar e começou a ler o contrato. Linha por linha. Elisa pareceu surpresa. Não esperava que ela fosse fazer isso. Ao chegar no parágrafo onde dizia que ela abria mão de qualquer direito de exploração artística independente durante os 2 anos de vigência, ela levantou os olhos e perguntou: se eu quiser gravar algo sozinha, posso? Elisa hesitou. A primeira hesitação da conversa inteira. Depois respondeu: desde que não fira os interesses da fundação. A gente precisa alinhar tudo. Era isso. A resposta que confirmou o que Júlia já sabia. Não era ajuda. Era cerca. Ela empurrou o tablet de volta, respirou fundo e falou, sem levantar a voz: eu vou pensar. Elisa tentou esconder a decepção. Queria uma resposta ali, na hora. Tentou sorrir, mas não convenceu. Claro, mas não demora. As coisas estão se movimentando rápido. Se você demorar, pode perder o momento. Júlia levantou, colocou a alça, da bolsa no ombro e saiu andando sem olhar para trás. No caminho até o portão, sentiu o ar quente bater no rosto e agradeceu. Pelo menos lá fora, o ar era de verdade. Não precisava pedir autorização para respirar. Mais tarde, em casa, abriu o tablet de novo. Tinha tirado uma foto do contrato para ler com calma. Não que fosse mudar de ideia. Era mais para se lembrar do que quase aceitou. Do quanto era fácil se perder num caminho bonito demais. Na tela do celular, mais uma notificação. Você foi marcada em um vídeo novo. O talento que o Brasil conheceu por acaso. Júlia apertou play. Era uma montagem com pedaços. Da apresentação, trechos da música, imagens dela sorrindo sem saber que estavam filmando. Mas o que mais chamou a atenção foi o comentário de uma moça anônima. Tomara que não deixem essa mulher virar personagem. Júlia sorriu. Ainda não sabia o que ia fazer. Mas já sabia o que não ia. O dia amanheceu abafado. Céu limpo, mas com aquele calor que gruda na pele e deixa o ar pesado. Júlia passou a manhã inteira calada, lavando roupa, limpando a casa, com o pensamento preso na conversa do dia anterior. O contrato da fundação estava ali,
dobrado dentro da bolsa, mas ela já tinha decidido que não ia assinar. Só ainda não sabia como ia dizer isso para quem achava que ela era só mais uma peça, num tabuleiro de luxo. Na hora do almoço, enquanto comia arroz com ovo na mesa da cozinha, o celular apitou. Mensagem de Gustavo. Eles estão nervosos. Cuidado. Júlia respondeu só com um emoji de olhos atentos. Guardou o prato, lavou a louça e saiu sem avisar. Ninguém. Botou o tênis velho, amarrou o cabelo e pegou o ônibus direto pro Morumbi. O caminho até a mansão parecia mais longo do que o normal. O corpo dela estava leve, mas a cabeça pesava. Enxergava a casa como se fosse outra. Não era mais, só o lugar onde ela limpava, lavava, servia. Agora era o palco da mentira que estavam tentando usar contra ela. Chegou no meio da tarde. O portão abriu com o mesmo barulho metálico de sempre. O segurança fez que sim com a cabeça, mas evitou contato. Júlia entrou direto, sem esperar ninguém vir até ela. Já sabia onde encontrar Elisa. Ela estava na sala de vidro, sentada, com o notebook aberto, mexendo em umas planilhas e falando no viva voz com alguém da agência de marketing. Sim, ela ainda não respondeu. Mas vamos seguir com o plano. Se ela não aceitar até amanhã, soltamos a nota do programa de apoio mesmo assim. Vai parecer que ela tá com a gente. Júlia entrou sem bater. Elisa olhou para cima devagar, como se estivesse entediada. Não demonstrou surpresa. Só apertou um botão no teclado e desligou a ligação. Finalmente decidiu aparecer. Você mentiu. Júlia falou firme, mas sem levantar o tom. Elisa recostou na cadeira, cruzou as pernas e suspirou. Mentir é uma palavra forte. Eu só adiantei o que ia acabar acontecendo. Aliás, ainda pode acontecer. Júlia puxou a bolsa, tirou o contrato dobrado e jogou em cima da mesa. Não vou assinar isso. E se vocês publicarem qualquer coisa dizendo que eu faço parte dessa fundação, eu vou falar a verdade para todo mundo. Do jeito que foi. Desde o começo. A expressão de Elisa não mudou de imediato. Mas os olhos, sim, ficaram duros. Aquela calma forçada começou a rachar. Ela se inclinou para frente, apoiou os cotovelos na mesa e falou num tom que já não era de quem tenta convencer, era de quem tenta pressionar. Você acha mesmo que consegue lidar com tudo isso sozinha? Acha que esse povo que tá te elogiando na internet vai continuar quando não tiver mais novidade? Isso aqui, Júlia, é jogo, e você acabou de cair nele. Júlia não piscou. Continuou olhando fixo. Você não estava nem nos planos. Só virou o assunto porque a gente deixou. Porque Roberto te colocou no piano. Você acha que isso aconteceu por acaso? Não foi você que se botou ali. Foi a gente. Vocês me botaram para passar vergonha. E você se virou. Parabéns. Mas agora precisa entender que sem gente grande por trás você não vai longe. O mundo não é justo com gente como você. Ou você se encaixa ou some. Júlia deu um passo à frente. Então me deixa sumir. Prefiro sumir sendo eu do que virar um boneco de vocês. Elisa se levantou, agora sem fingimento. O rosto dela ficou sério, frio, sem filtro. Se você sair falando besteira por aí, vai se queimar. As pessoas que estão te oferecendo coisas agora vão sumir. A mídia cansa rápido. E a gente sabe como virar essa história a nosso favor. Pode tentar. Não me testa, Júlia. Eu tô te oferecendo estrutura, proteção, caminho. Você tá cuspindo em tudo isso. Porque eu já vivi sem nada disso, Elisa. E sobrevivi. Agora pelo menos eu sei quem sou. E não é essa versão inventada que você quer mostrar. O silêncio ficou pesado. Só o barulho do ar-condicionado enchendo o fundo da sala. Elisa respirou fundo, pegou o contrato e rasgou a primeira página no meio. Então se prepare, porque o mundo real não vai te aplaudir como fez naquele salão. Júlia virou as costas. Não precisava dizer mais nada. Saiu da sala com as mãos, tremendo, mas com o coração calmo. Pela primeira vez não sentia medo, sentia firmeza. Na porta da mansão,
cruzou com Roberto. Ele tentou dizer alguma coisa, mas ela passou direto. Nem olhou. Do lado de fora, o céu estava começando a escurecer. Júlia desceu a rua sem pressa. O corpo ainda leve, a cabeça ainda cheia. Mas dentro dela, um espaço se abriu. O tipo de espaço que só aparece quando a gente enfrenta aquilo que sempre evitou. Na mão, ainda segurava a segunda folha do contrato. A única parte que restou, amassada, quase rasgando, mas ainda inteira, igual a ela. Era uma terça-feira nublada quando o telefone da Júlia tocou no meio da tarde. Ela estava na varanda da casa, enrolada numa coberta, com um copo de café já morno na mão. Não esperava ligação nenhuma naquele horário. O número era desconhecido, mas alguma coisa dentro dela disse para atender. Alô? Oi. É a Júlia, né? Sim. Quem fala? Desculpa te ligar assim do nada. Meu nome é Ângela. Eu sou de Campinas. Acho que sou parente sua. Silêncio. É complicado explicar por telefone. Mas eu vi o vídeo, li seu nome e tem uma coisa que talvez você não saiba. Júlia sentiu a respiração travar. O café ficou esquecido no parapeito. Ângela continuou. Minha avó era irmã da sua avó. As duas moravam em São Paulo quando eram novas. E, bom, sua avó, a Maria Lúcia, era pianista. Júlia fechou os olhos. Aquela parte da família sempre foi um buraco sem fundo. A mãe dela falava pouco da própria mãe. Dizia que ela tinha morrido cedo, antes mesmo da Júlia nascer. Que era uma mulher difícil, que sumiu de casa e nunca mais voltou. O assunto era meio proibido na casa. Sempre foi. Júlia nunca entendeu direito por quê. Ângela continuou contando. Disse que quando viu o vídeo da apresentação, reconheceu o nome. Pesquisou. Achou a foto de Júlia numa matéria, comparou com uma antiga que tinha da Maria Lúcia. A semelhança no olhar era absurda. E aí ela foi atrás. Perguntou pra tia, fuçou documentos guardados no fundo de uma cômoda, achou até uma carta velha com o endereço de onde a mãe da Júlia morou quando criança. Maria Lúcia, a avó de Júlia, foi uma promessa da música nos anos 40. Tocava em rádio ao vivo, viajava com orquestra, dava aula de piano para filhos de gente rica. Só que desapareceu da cena de uma hora para outra. Sumiu do mapa. Saiu de casa grávida e nunca mais voltou. Ela foi expulsa da família, Júlia, disse Ângela com a voz embargada. Porque engravidou de um homem negro que trabalhava no clube onde ela dava aula de música. O nome dele era José, acho. Júlia ficou muda. Não conseguia responder. Ela tentou voltar, mas ninguém abriu a porta. Depois disso, nunca mais tivemos notícia. A gente só ouvia boatos, que ela morava num bairro afastado, que dava aula de música em escola pública, que lavava roupa pra fora para sobreviver. Minha avó sempre disse que se arrependia de não ter feito nada. As palavras foram entrando como um vento frio por dentro da pele de Júlia. A cabeça dela girava. Não era só a revelação de um passado. Era como se alguém tivesse aberto uma gaveta dentro dela e mostrado uma parte que ela nem sabia que existia. Uma que explicava muita coisa. E aí, eu vi você tocando. E eu soube na hora. Era o mesmo jeito dela. A mesma concentração. O mesmo olhar perdido no meio da música. Era como se eu estivesse vendo ela de novo. Júlia segurou o celular com as duas mãos, encostada na parede da varanda, o rosto molhado sem perceber. Chorava em silêncio. Era um choro diferente. Não de dor, nem de raiva. Era como se o corpo dela estivesse soltando um peso antigo que ela nem sabia que carregava. Ângela perguntou se podia mandar umas fotos. Júlia disse que sim. Minutos depois, começaram a chegar no WhatsApp. Uma imagem em preto e branco de uma mulher sentada num piano, sorrindo com os olhos fechados. Outra com cabelo preso e vestido claro, segurando uma partitura no colo. E uma carta amarelada, com o nome Maria Lúcia, escrito à mão no canto superior. Júlia olhou cada uma como se estivesse olhando um espelho de outra época. E então entendeu. A música não veio do nada.
O amor pelas teclas, a facilidade para aprender sozinha, a forma como o som fazia ela esquecer do mundo. Tudo isso já estava dentro dela antes mesmo de nascer. Era herança, era sangue, era história enterrada à força. Naquela noite, ela ficou acordada até tarde, sozinha na sala, com o piano digital que um amigo tinha emprestado. Tocou devagar, com cuidado, como se conversasse com alguém que só agora ela conseguia ouvir. E pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha ali. No dia seguinte, contou tudo para a mãe. As duas sentaram na mesa da cozinha e conversaram por horas. A mãe dela chorou. Disse que sabia de algumas coisas, mas nunca teve coragem de falar. Tinha vergonha do passado, medo de abrir feridas que nunca fecharam. Mas agora, vendo tudo que Júlia estava vivendo, sentiu que já era hora de contar. Ela confirmou que a mãe dela, Maria Lúcia, tinha sido rejeitada, que viveu escondida, com medo, trabalhando duro para criar a filha sozinha, que morreu sem ver justiça, sem poder voltar para a família que um dia a expulsou, e que por causa disso, nunca quis que a filha se aproximasse da música. Achava que era maldição, que só trazia sofrimento. Júlia segurou a mão da mãe e disse: "Mas não foi. Foi o único lugar que eu sempre me senti viva." A mãe só chorou mais. No final daquela tarde, Júlia imprimiu uma das fotos antigas e colocou num porta-retrato barato que tinha guardado no fundo do armário. Deixou ao lado da cama. Todo dia, antes de dormir, olhava para ela e lembrava: aquilo tudo começou muito antes dela. E agora era ela que ia continuar. Demorou menos de 24 horas. A entrevista que Júlia gravou com aquele jornalista independente foi ao ar numa terça-feira à noite. Simples, sem cenário, só ela sentada numa cadeira branca, de camiseta básica, falando com o coração. Nenhum roteiro, nenhuma maquiagem. Só a verdade, crua, direta. O vídeo começava com silêncio. A câmera focava no rosto dela, sério. Ela olhava para o lado por alguns segundos, respirava fundo e aí dizia: "Eu nunca quis fama. Só queria poder tocar sem ser usada por ninguém." Dali pra frente, foi só verdade saindo da boca dela. Ela contou tudo. Como foi colocada para tocar como forma de piada, como foi pressionada nos bastidores, como tentaram controlar a história dela com contrato. Bonito, como até o figurino da apresentação foi empurrado sem ela querer. Contou até sobre a avó pianista, Maria Lúcia, e o que tinha descoberto nos últimos dias. O vídeo viralizou em menos de 2 horas. Era diferente de tudo que já tinham visto dela. Não tinha piano, não tinha música, só palavras. E elas doíam. As pessoas sentiram aquilo como um soco no estômago. Na internet, começaram a surgir comentários como: "Ela não é só talento, é coragem." Fizeram tudo para apagar quem ela é, mas ela foi mais forte. Agora eu entendi por que a música dela tocou tanto. Influenciadores grandes começaram a repostar. Jornalistas que tinham só falado da nova estrela do piano agora mudavam o foco. A mulher que quebrou o silêncio de um sistema elitista. Até gente da música, que antes não tinha dado muita bola, começou a apoiar publicamente. Uma cantora famosa postou o vídeo com a legenda: "Júlia é o tipo de mulher que inspira e incomoda ao mesmo tempo. E é exatamente isso que o Brasil precisa agora." Enquanto isso, dentro da mansão, o caos se instalou. Elisa assistiu à entrevista sozinha no escritório e, pela primeira vez em muito tempo, não soube o que dizer. Tentou ligar para a assessoria de imprensa, mas ninguém atendeu. Roberto ficou sabendo pelos funcionários. Assistiu no celular, andando de um lado para o outro feito um bicho preso. Tava nervoso. Muito. Não porque se sentia culpado, mas porque sabia que a opinião pública agora estava do lado dela. Na manhã seguinte, Júlia acordou com o celular lotado de mensagens novas, mas uma em especial chamou a atenção. Um e-mail de uma escola de música renomada de São Paulo. Dizia: "Júlia, assistimos sua entrevista com muita atenção e emoção.
Você é exatamente o tipo de talento que buscamos. Verdadeiro. Temos uma bolsa integral de formação musical disponível para você. Inclui moradia, aulas particulares, acompanhamento artístico e liberdade criativa. Queremos que você toque o que sente, não o que mandam. Ela leu aquele texto umas 3 vezes antes de acreditar. Uma bolsa completa, com tudo. E o mais importante, sem contrato amarrado, sem segundas intenções. Só arte, só música, só ela. Correu para a cozinha, onde a mãe preparava café, e leu o e-mail em voz alta. As duas se abraçaram no meio da pia, sem dizer nada, só sentindo. Minutos depois, o telefone tocou. Era uma produtora de um festival de música instrumental. Queriam convidar Júlia para fechar a primeira noite do evento. Era um palco de verdade, um piano de verdade, um público que pagava para escutar. Nada de gente rindo nem de olhar torto. E a melhor parte, ela teria total liberdade para escolher o que tocar. O convite deixou ela tonta. Nunca tinha imaginado isso. Ela, Júlia, que até pouco tempo atrás lavava banheiro e servia champanhe com a cabeça baixa, agora era chamada para ser a atração principal de um festival. Enquanto ainda tentava processar, o telefone vibrou de novo. Era Gustavo. Você viu tudo que tá rolando? Vi. Ainda tô tentando entender. Então senta que lá vem mais. Te marcaram numa matéria do Jornal Internacional. Saiu agora. E adivinha? Estão te chamando de a Nina Simone brasileira. Ela arregalou os olhos. Riu. Não de alegria boba, mas de espanto. Era muita coisa, muito rápido. Mas no fundo, ela sentia que estava no lugar certo. Finalmente. Pela primeira vez, era vista do jeito certo. Sem maquiagem, sem roteiro, sem contrato. Naquela mesma tarde, ela respondeu ao e-mail da escola. Agradeceu a oportunidade e disse que aceitava. Pediu só uns dias para resolver tudo com a família antes de se mudar. A escola respondeu na mesma hora, dizendo que a esperavam com portas abertas. Mais tarde, ao passar pela rua onde cresceu, encontrou algumas crianças brincando com pedaços de madeira, como se fossem teclas de um piano. Um deles perguntou: "Tia, você que é a moça da música, né?" Ela respondeu sorrindo: "Sou sim. Você vai aparecer na TV de novo?" "Talvez." "Vai tocar mais música igual aquela da festa?" "Com certeza." E continuou andando, com o coração leve e os passos firmes. No alto de um prédio da Zona Sul, Elisa lia os comentários da entrevista de Júlia. Já sabia que tinha perdido. Não era mais sobre contratos, nem sobre notas, nem sobre prestígio. Era sobre gente. E Júlia tinha virado gente demais para caber dentro do plano dela. Elisa nunca perdeu o controle. Era isso que fazia dela quem era. Desde a faculdade, passando por todos os cargos que pegou na base da pressão, ela sempre soube dominar cada sala que entrava. Com o tom de voz certo, o olhar calculado, as palavras afiadas. Ninguém nunca tinha tirado dela o lugar de comando, até agora. Ela assistiu à entrevista de Júlia 3 vezes seguidas, não pela curiosidade de saber o que a garota tinha para dizer, mas para contar quantas vezes o nome dela era citado. Não foi mencionado nem uma única vez, e mesmo assim, cada frase parecia um ataque direto. Cada pausa da Júlia parecia carregar um recado escondido, algo que só ela entenderia. E entendeu. Entendeu muito bem. Durante a madrugada, Elisa ficou sentada na sala de reuniões da mansão, de frente para o notebook, cercada de anotações, áudios, recortes de matérias e capturas de tela. Planejava o contra-ataque como quem prepara uma bomba. Fria, metódica, precisa. Às 7 da manhã, ela ligou para um jornalista que devia um favor antigo. Um cara de uma revista de celebridades que adorava uma polêmica. Combinou tudo em poucos minutos. Quero uma matéria pronta ainda hoje. A manchete já tenho. A verdade por trás da pianista do momento. O jornalista riu, mas topou. Em menos de 2 horas, já estavam com a pauta pronta. Elisa entregou tudo o que tinha guardado. Prints de mensagens da Júlia com convidados da Plaza. Festa. Um vídeo antigo onde ela ensaiava escondida na sala da mansão.
e até fotos dela com roupa de empregada, para deixar claro de onde ela veio. A ideia era simples: plantar a dúvida, fazer parecer que Júlia estava encenando, que manipulou a situação para se fazer de vítima. A matéria foi ao ar antes do meio-dia. O título era chamativo: a foto da Júlia colocada lado a lado com a de artistas famosos, como se quisesse dizer: ela não pertence aqui. O texto era cheio de suposições. Fontes próximas afirmam. Há quem diga. Alguns funcionários acreditam. Tudo sem prova direta, mas o suficiente para fazer barulho. E fez. Os primeiros comentários foram de indignação. Depois vieram os ataques. Sabia que tinha coisa errada. Mais uma querendo fama fácil. Sempre tem um jeitinho para subir na vida. Gente que nunca nem tinha ouvido falar dela agora se achava no direito de julgar. Júlia soube da matéria por uma notificação no Instagram. Abriu o link e sentiu o estômago virar. Leu tudo com os olhos ardendo, a garganta apertada. Tinha coisa ali que nem ela sabia como tinham conseguido. Imagens que não eram públicas, informações distorcidas. Aquilo não era só um ataque. Era uma tentativa de apagar tudo que ela construiu com esforço. Gustavo foi o primeiro a chegar. Quando viu o estado dela, largou a mochila na porta e foi direto abraçar. Júlia não chorava, mas estava dura, como se tivesse virado pedra por dentro. Ele leu a matéria junto com ela e ficou mudo. Depois perguntou: "Foi ela, né?" Júlia balançou a cabeça, confirmando. "Ela não vai parar", disse ele. "Eu também não", respondeu Júlia com a voz rouca. No fim da tarde, a reação começou a virar. Uma seguidora dela, que era jornalista de formação, escreveu um texto longo no Twitter defendendo Júlia, explicando como aquelas matérias sensacionalistas funcionavam. Disse que o conteúdo era nitidamente encomendado e que o público precisava ter cuidado antes de sair julgando. Logo depois, outro jornalista que tinha feito a entrevista original se manifestou. Postou uma thread desmontando ponto por ponto da matéria falsa. Mostrou que os prints eram cortados, que os vídeos antigos eram de ensaio simples e que nada daquilo invalidava o talento de Júlia. A internet começou a perceber. E aí veio o estouro, um áudio vazado. Alguém, de dentro da própria mansão, mandou para o jornalista da entrevista uma gravação de Elisa, feita escondida, onde ela discutia com Roberto. Na conversa, ela dizia: "Com todas as letras, essa menina não vai crescer em cima da nossa festa. A gente criou essa oportunidade. Ela só tem visibilidade por causa da gente. E se ela não aceitar o contrato, a gente acaba com essa imagem de santa dela rapidinho." O jornalista postou o áudio no mesmo dia. O Brasil inteiro ouviu a voz da Elisa, carregada de desprezo, tentando acabar com a garota que ela mesma empurrou pro piano naquela noite. Foi o fim. A matéria da fofoca foi derrubada. O site emitiu uma nota dizendo que tinha sido enganado por uma fonte com interesses pessoais. O público virou com tudo pro lado da Júlia. Hashtags de apoio subiram. Artistas grandes começaram a se manifestar. Gente com milhões de seguidores postando: "Júlia, a gente tá com você." No grupo da escola de música que tinha oferecido a bolsa, a coordenadora enviou uma mensagem direta: "Se você ainda quiser vir, as portas continuam abertas. E agora mais do que nunca." Júlia respondeu no mesmo minuto: "Eu vou." Naquela noite, Elisa sumiu das redes. Os perfis da fundação foram fechados para comentários. Roberto tentou fingir que não sabia de nada, mas perdeu o respeito até dos próprios parceiros de negócios. Alguns investidores cancelaram eventos futuros. Outros se afastaram discretamente. A mansão ficou mais silenciosa do que nunca. Do lado de fora, a música de Júlia continuava tocando. Não porque alguém deixou, mas porque ninguém mais podia calar. A notícia explodiu numa segunda-feira. Não foi escândalo de capa, nem gritaria de última hora. Foi como uma pedra jogada num lago calmo. Primeiro, veio o título da matéria, simples, mas firme. Fundação Alcântara perde patrocinadores após polêmica com pianista Júlia Santos. Depois, as informações foram caindo como dominó.
A imprensa já não poupava mais ninguém. O áudio de Elisa tinha rodado o país inteiro. Os programas de rádio falavam sobre isso. Os podcasts estavam comentando. Até os jornais da noite deram espaço no bloco principal. Era como se, de uma hora para outra, todo mundo tivesse tirado os olhos da música e colocado na sujeira por trás do tapete. E não tinha mais como esconder. Roberto tentou fingir normalidade. Na terça, apareceu num café do centro da cidade como se nada tivesse acontecido. Estava com 2 sócios, rindo alto. Mas alguém tirou foto dele, postou no Twitter com a legenda: "Enquanto a casa pega fogo, o patrão toma expresso rindo." A postagem viralizou. Nos comentários, as pessoas cobravam resposta. Gente perguntando onde estavam os pedidos de desculpa, onde estava a dignidade. A equipe de assessoria da fundação tentou conter a crise. Soltaram uma nota dizendo que lamentos ocorreram e que tudo estava sendo apurado internamente. Só que ninguém mais acreditava. O público queria atitude. E, principalmente, queria justiça. Do outro lado da história, Júlia seguia na dela. Evitava aparecer demais, recusava convites de programas sensacionalistas e mantinha o foco no que realmente importava: sua preparação para a escola de música. Mas mesmo calada, ela seguia no centro de tudo. O silêncio dela pesava mais que 1000 discursos. Elisa sumiu. Literalmente. Parou de atender o telefone, desativou redes sociais e deixou o prédio onde morava. Ninguém sabia para onde tinha ido. Na empresa, o comentário era que ela estava afastada por motivos pessoais. Mas a verdade, todo mundo sabia. Ela tinha sido engolida pela própria arrogância. Achou que podia controlar tudo, e agora nem a própria história ela conseguia explicar. Roberto, por outro lado, ainda tentava segurar o que dava. Mas os patrocinadores começaram a cair um por um. Um banco cortou o patrocínio de uma clínica nova. Uma marca de cosméticos suspendeu os comerciais. Uma revista de luxo cancelou a entrevista que ia sair no mês seguinte. E o que mais doeu nele foi o convite retirado de um evento internacional. Ele não ia mais representar o Brasil numa conferência sobre empreendedorismo e impacto social. A ironia era pesada demais para passar despercebida. A queda foi pública, dolorida, mas merecida. No sábado daquela mesma semana, a casa onde Júlia trabalhou por anos amanheceu com faixas penduradas nos muros. Respeito não se compra, se conquista. Somos todos Júlia. Eram protestos silenciosos, feitos por grupos de artistas independentes. Nada de gritaria, só presença. Eles ficaram ali, em pé, segurando cartazes, tocando violão, recitando bem. Poesia. De um jeito calmo, mas firme, avisaram: chega. Dentro da mansão, Roberto observava tudo pela janela. Sozinho, sem ninguém ao lado. Nenhum assessor, nenhum sorriso falso, nenhuma ligação para atender. Aquela casa, tão cheia de gente nos dias de festa, agora parecia um túmulo de luxo. O som que preenchia era o da queda. Enquanto isso, na zona leste, Júlia recebia uma visita que não esperava. Uma moça, jovem, com cabelo trançado e camiseta de banda velha, apareceu no portão da casa dela com um caderno na mão. "Você é a Júlia?" perguntou com a voz trêmula. "Sou. Aconteceu alguma coisa?" "Não. Quer dizer, aconteceu sim. Eu vi tudo que falaram de você. Vi sua entrevista. E aí, eu comecei a tocar de novo." Ela abriu o caderno e mostrou. Letras, de músicas, anotações, desenhos de teclas de piano. Achei que eu não servia para isso. Que esse tipo de coisa não era pra gente como eu. Mas você me mostrou que dá, que tem lugar. Júlia sorriu, com um aperto no peito que misturava emoção e responsabilidade. Pegou o caderno, folheou devagar e disse: "A gente não precisa de permissão para ser quem é. Só precisa não esquecer disso." Na volta para dentro, sentou no banco da sala e ligou o teclado que tinha em casa. Tocou devagar, com calma. A música era dela,
mas agora sentia que tinha mais gente dentro de cada nota. Gente que nunca foi vista. Gente que foi calada. Gente como ela. Do outro lado da cidade, Roberto recebeu uma intimação oficial. Um processo, movido por ex-funcionários que agora sentiam que também podiam falar. Casos antigos de assédio, de desvio de função, de abuso psicológico. A casa que ele construiu com aparência de perfeição agora se desmontava, peça por peça. A última notícia saiu num jornal de domingo, manchete direta. Fundação Alcântara fecha as portas após perda de apoio e denúncias internas. Não tinha mais nada para esconder. As máscaras tinham caído, e no palco da vida real, finalmente, os holofotes estavam apontando para as pessoas certas. Era uma manhã comum. Sol fraco entrando pela janela, cheiro de café na cozinha e o rádio tocando, música baixa. Júlia estava sentada na sala, descalça, de moletom, com o celular na mão. Desde que tudo tinha explodido, ela evitava redes sociais, entrevistas, câmeras. Só queria silêncio. Depois de tanto barulho, o silêncio era o que mais precisava. Mas aquele dia era diferente. Ela sabia. Já fazia uma semana que a escola de música esperava uma resposta final. A vaga era dela. A bolsa estava garantida. O quarto no alojamento já tinha sido separado. Faltava só ela dizer sim, ou não. Júlia olhou para a tela do celular. A coordenadora tinha mandado uma mensagem de bom dia e, junto, uma pergunta simples. Tudo pronto para vir? Ela respirou fundo. O problema não era o medo da mudança, nem da cidade nova, nem da rotina diferente. O que travava era outra coisa. Uma pergunta que ficava martelando desde a queda da fundação, desde os protestos, desde o dia em que a menina apareceu no portão com o caderno na mão. Se eu for embora, quem eu deixo para trás? Ela sabia que aquilo ali não era só sobre música mais. Era sobre tudo. Sobre quebrar um ciclo. Sobre dar a volta por cima sem virar o que derrubou. Sobre lembrar de onde veio e ao mesmo tempo seguir em frente sem culpa. A mãe entrou na sala, enxugando a mão no pano de prato. Decidiu? Júlia olhou para ela. A mãe entendia sem precisar de muita explicação. Sentou no sofá ao lado, pegou na mão da filha e falou sem olhar nos olhos. Você não tem que carregar ninguém, Júlia. Só tem que continuar. Se quiser ficar, tudo bem. Mas se for por medo de deixar alguém, lembra que às vezes ir embora é a melhor forma de voltar mais forte. Elas ficaram em silêncio. Horas depois, Júlia pegou a mochila, colocou algumas roupas e foi até a escola onde estudou até o ensino médio. A mesma onde, anos atrás, ficava sentada no fundo da sala, desenhando teclas de piano no caderno enquanto fingia prestar atenção na aula de ciências. Entrou sem avisar. Pediu para falar com a diretora. Foi recebida com um abraço apertado e um sorriso emocionado. Nunca pensei que você voltaria aqui assim, a diretora disse. Eu também não. As duas conversaram por mais de 1 hora. Júlia contou tudo o que estava passando. Falou do convite, da escola de música, da vontade de ir, mas também da vontade de fazer algo por quem estava ali. A diretora ouviu tudo em silêncio. No fim, disse: vai, e leva a gente com você. Cada nota que você tocar, toca por quem ainda não teve chance. E quando puder voltar, volta não para morar. Volta para abrir caminho. Júlia saiu dali com o peito mais leve. Pela primeira vez, entendeu que ir embora não era abandonar. Era abrir espaço. Era dar o próximo passo. E ela merecia dar esse passo. Na volta para casa, passou pela praça onde costumava sentar para comer, coxinha depois do trabalho. Sentou ali por uns minutos. Um grupo de adolescentes fazia roda de rima no canto. Um garoto com um tamborzinho batia no ritmo do improviso. Era aquela bagunça boa que ela conhecia bem. Aquilo ainda era dela, e sempre ia ser. Quando chegou em casa, foi direto pro quarto. Sentou na cama, abriu o celular e escreveu: Olá, professora. Desculpa a demora para responder. Tô pronta, tô indo. E apertou o enviar. No mesmo dia, começou a arrumar as coisas.
Pouca coisa, quase tudo cabia numa mochila. Um caderno de músicas, a foto da avó num porta-retrato, a roupa mais confortável que tinha e o fone de ouvido que Gustavo tinha dado. E claro, o pendrive com os vídeos dela tocando escondido na mansão, agora guardado como lembrança de onde tudo começou. Antes de dormir, escreveu uma mensagem para Gustavo. Decidi. Tô indo. Ele respondeu em segundos. Eu sabia. Quando? Depois de amanhã. Te levo na rodoviária. Naquela noite, ela dormiu tranquila. Pela primeira vez em muito tempo, sem peso nas costas. Só expectativa. Não do que os outros esperavam dela, mas do que ela mesma podia ser. Na manhã seguinte, passou na casa de Dona Beth, uma senhora do bairro que dava aula de reforço para crianças da comunidade. Deixou uma sacola com livros de música e um bilhete escrito à mão. Se tiver alguma criança que quiser aprender, me manda mensagem. Mesmo de longe, eu posso ajudar. Voltou para casa com o coração cheio. Quando o ônibus chegou na rodoviária, 2 dias depois, Júlia já estava na plataforma. Mochila nas costas, chinelo no pé, cabelo preso de qualquer jeito. Gustavo apareceu com um saco de pão de queijo e uma garrafinha de suco. Para não ir com fome, ela riu. Abraçou ele forte. Obrigada por tudo. Vai. Só vai. E não esquece da gente. Nunca. Subiu no ônibus com a mochila no colo e a cabeça encostada na janela. Enquanto o veículo saía, olhou pela última vez para a cidade que fez dela quem ela era. E sorriu. Não de alívio, mas de começo. A primeira coisa que Júlia notou quando desceu do ônibus foi o silêncio. Era diferente do silêncio da casa dela. Esse era outro tipo. Um silêncio limpo, calmo, que dava para ouvir o vento nas árvores e o som de um piano bem longe, vindo de uma sala de ensaio. Parecia que a cidade inteira respirava no ritmo da música. O prédio da escola de música era grande, branco, com janelas altas e chão de madeira clara. Parecia um lugar onde ninguém corria, onde tudo acontecia no tempo certo. Júlia entrou com a mochila nas costas e o olhar curioso. Sentia como se estivesse entrando num outro planeta. A coordenadora a recebeu com um sorriso de quem já sabia tudo. Mostrou o quarto onde ela ia ficar, com cama de solteiro, escrivaninha e uma estante vazia esperando os livros dela. Explicou a rotina, as aulas, os horários de ensaio, o refeitório, tudo organizado, limpo, funcionando. No primeiro dia de aula, Júlia acordou antes do despertador. Tomou banho, vestiu a camiseta simples e calça jeans, amarrou o cabelo do jeito, de sempre, e desceu com o caderno na mão. Sentou no refeitório, observando os colegas chegarem. Era um pessoal diferente de tudo que ela já tinha convivido. Tinha gente com sotaque do sul, do norte, do centro do país. Gente com cabelo colorido, com tatuagem de clave de sol no braço, com sapato velho e roupa de brechó caro. E todos ali por uma mesma coisa: a música. No corredor das salas de prática, os sons se misturavam. Escalas de violino, voz aquecendo com vogais, piano tocando jazz em uma sala e chorinho em outra. Júlia ficou parada ouvindo, sentindo o coração acelerar. Era como se cada sala abrisse uma porta dentro dela. Na aula de percepção musical, o professor pediu para cada aluno tocar uma música que representasse sua história. Júlia foi uma das últimas. Sentou no banco com calma, olhou para o teclado e, sem pensar muito, tocou aquela melodia que nasceu dela mesma, na mansão, na manhã antes da festa. Aquela que ninguém tinha ensinado. Aquela que saiu do peito. A sala ficou quieta. O professor não disse nada por alguns segundos. Depois olhou para a turma e falou: "Tá aí uma música que não se aprende em livro nenhum." Depois disso, as coisas começaram a andar. Júlia se acostumou com os corredores largos, com as partituras espalhadas nas mesas, com os professores chamando ela pelo nome com naturalidade. Ninguém ali tratava ela como caso especial. E isso era o melhor. Não era mais a menina do escândalo, nem a estrela viral. Era só Júlia, do jeito mais puro que dava para ser. Com o tempo, ganhou um crachá de aluna e uma chave da sala de ensaio. Enchia o caderno com anotações,
Inventava novas melodias nas madrugadas e trocava mensagens com Gustavo quase todo dia. Ele sempre perguntava como estava indo. E ela respondia com um áudio curtinho, só dizendo: "Tô firme. Não é fácil, mas é certo." Às vezes batia saudade. Da mãe, da irmã, da quebrada, até do som do trem passando lá no fundão da cidade. Mas quando isso acontecia, ela ligava o teclado e tocava. Cada nota era um pedacinho do lugar de onde veio. E mesmo longe, ela não perdia isso. Numa sexta-feira, a coordenadora chamou ela para conversar. Disse que um festival de música jovem ia acontecer em breve e que uma das alunas tinha desistido de se apresentar. Perguntou se Júlia queria ocupar o espaço. Seria uma apresentação pequena, só para a comunidade da escola, sem pressão, mas com liberdade total para tocar o que quisesse. Ela hesitou. Não pelo medo do palco, mas porque agora queria escolher tudo com cuidado. Sentia que cada vez que tocava, deixava algo de si ali. Não queria desperdiçar isso com pressa. Mas no Mondes, fim, aceitou. Porque entendeu que não precisava provar mais nada. Agora, ela tocava para si mesma, e isso mudava tudo. No dia do evento, colocou a mesma camiseta de algodão que usava nos ensaios, amarrou o cabelo e foi. Chegando no pequeno auditório, viu a plateia cheia de alunos, professores e alguns moradores do bairro. A luz era simples, o palco era baixo, e o piano, um Yamaha antigo, mas com som limpo. Sentou no banco, ajeitou a postura e respirou fundo. Não tinha mais maquiagem forçada, vestido colado, câmera empurrada. Era só ela, o instrumento, e quem quisesse escutar. As mãos tocaram as primeiras notas. A música foi crescendo devagar, sem pressa, como se cada acorde estivesse carregando um pedaço do caminho que ela percorreu. O abandono da avó, a infância sem explicações, a casa grande cheia de silêncio, o olhar cruel de Elisa, o apoio tímido de Gustavo, a irmã, a mãe, o bairro, tudo ali misturado entre as teclas. A plateia ficou em silêncio, mas não era o silêncio frio de antes. Era um silêncio quente, de respeito. Quando a música acabou, Júlia não esperou o aplauso. Só fechou os olhos e sorriu. Ela não era mais a mesma, mas o nome continuava o mesmo. Júlia. E agora o mundo inteiro sabia o que esse nome carregava. A escola de música organizava um recital especial uma vez por semestre. Era aberto ao público. Gente da cidade vinha assistir. Professores convidavam. Colegas de outras instituições. Às vezes até repórteres apareciam, discretos, sentados no fundo, anotando tudo num bloquinho. Júlia tinha sido escolhida para encerrar a noite. Ela tentou dizer não. Achava que tinha gente mais pronta. Mas o professor de harmonia olhou para ela e disse: "Pronta você já é. Só não percebeu ainda." E ali estava ela, atrás da cortina, com a mão gelada segurando a partitura que nem ia usar. Porque já tinha decorado tudo. Tava nervosa, claro, mas era outro tipo de nervoso. Era ansiedade boa. Daquela que vem quando a gente vai fazer algo que importa de verdade. O auditório estava lotado. Gente sentada até no chão. Um friozinho leve entrava pelas frestas das janelas, misturado com cheiro de madeira e perfume barato. O piano no meio do palco brilhava com uma luz amarela suave. A coordenadora fez a apresentação rápida. E agora, fechando a noite, ela que trouxe até aqui mais que música. Trouxe história, coragem e silêncio transformado em som. Com vocês, Júlia Santos. As palmas vieram quentes, sinceras. Nada exagerado. Era respeito e carinho. Júlia entrou com passos firmes. Sentou, ajeitou o banco, olhou para o teclado e esperou. Não começou de imediato. Respirou, deixou o ar sair devagar. Depois colocou as mãos nas teclas e começou a tocar. A música não tinha nome, mas era como se tivesse sido escrita para aquele momento. Misturava tristeza e esperança. Começava suave, quase como um sussurro, e ia crescendo,
como se fosse empurrando as paredes do mundo. Tinha pedaços que lembravam a avó. Tinha sons que pareciam as buzinas do ônibus lotado. Tinha silêncio que lembrava a humilhação na festa. Mas acima de tudo, tinha liberdade. A nota que mais se repetia era uma espécie de grito calmo, forte, mas sem raiva, quase como um abraço. No meio da apresentação, algo diferente aconteceu. Uma senhora, sentada na segunda fileira, começou a chorar baixinho. O homem ao lado dela tentou confortar, mas ela levantou, andou até a lateral do palco e ali ficou, esperando a música acabar. Estava visivelmente emocionada, com as mãos tremendo. Quando Júlia tocou a última nota e o silêncio desceu, a mulher se aproximou, sem pedir microfone, sem cerimônia. Chegou até a beirada do palco e falou, num tom que deu para todo mundo ouvir. Eu conheci sua avó, a Maria Lúcia. Fui aluna dela por 5 anos. O salão congelou. Ela me ensinou a tocar quando ninguém mais acreditava em mim. E falava de você. Não com seu nome, claro. Mas dizia que tinha deixado uma neta no mundo. E que se algum dia ela tocasse piano, o mundo ia ouvir algo que não vinha só de dedos, mas de dentro. Júlia ficou sem reação. Só piscava, tentando entender se estava acordada. Eu achei que tinha exagerado, que era sonho de uma mulher triste, mas hoje eu vi. Era verdade. Era tudo verdade. A mulher tirou da bolsa uma foto antiga, dobradinha. Esticou com cuidado e mostrou. Era Maria Lúcia, sentada num piano, com uma menina pequena no colo. Júlia nunca tinha visto aquela imagem. Era a mãe dela, bebê. E aquele era o mesmo vestido que viu uma vez guardado numa caixa no fundo do armário de casa. A senhora continuou. Ela morreu com saudade, mas morreu acreditando que a música dela não ia desaparecer. A plateia se levantou em silêncio. Júlia desceu do palco devagar, abraçou aquela mulher como se abraçasse a própria avó, chorou ali mesmo, no meio do auditório, sem vergonha nenhuma. Alguém na plateia filmou. Mas dessa vez, não era para postar em rede social, era para guardar. Porque aquilo não era performance, era encontro. Era uma história que tinha começado muito antes da Júlia nascer e que agora estava sendo completada ali, em som, imagem e verdade. Mais tarde, depois que a sala esvaziou, ela ficou sozinha com o piano. As luzes já apagadas, só uma lâmpada fraca acesa no canto. Tocou mais uma vez, só para ela. Uma melodia pequena, uma despedida. Ou talvez, um recomeço. Lá fora, o mundo ainda era o mesmo. Barulhento, difícil, injusto. Mas agora, ele sabia quem era Júlia. E isso, ninguém mais podia tirar.